Olá, irmãos. Vamos ler o Salmo 47? Ele é pequeno e nós estamos bastante atrasados com nossas leituras. Todos os povos, batei palmas, aclamai a Deus com grito de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é temível, é grande rei sobre toda a terra. O Senhor Deus é o grande rei sobre toda a terra. Ele submeteu os povos e as nações sobre nossos pés. Escolhe para nós nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Deus subiu com toque de alegria, o Senhor subiu o som da trombeta. Por que Deus fala aqui? Que Deus, aqui ó, escolhe para nós nossa herança, o orgulho de Jacó, a quem amou. Por que está falando essa palavra? Quem está nesse estudo comigo, do livro de Gênesis e de Salmo, ele está sabendo o que Deus fez com Jacó. Jacó era um trapaceiro, trapaceou o pai dele, trapaceou o irmão dele, trapaceou o sogro dele. Ele foi um grande homem trapaceiro. Aí só que aqui Deus fala que ele escolhe, né, o orgulho de Jacó. Por quê? Mas Jacó, a gente sabe que toda essa trapaça de Jacó, houve o quê? Houve castigo. Para toda essa trapaça que ele andou fazendo, houve um grande castigo. Castigo muito forte. Castigo muito forte. Se você conhece a história de Jacó, você vai ver como que Jacó foi castigado. Muito forte mesmo. Ele teve filhos desobedientes, os filhos deles eram rebeldes um com o outro, não tinha amor um com o outro. Tudo que aconteceu com Jacó. Mas só que Jacó, na desobediência dele, em tudo que ele passava, ele tinha um temor de Deus. No final dos tempos dele, ele clamou a Deus, para Deus olhar para ele. Quando ele estava indo, né, para o sogro dele, ele conversou com Deus numa pedra e colocou a pedra como testemunha daquela conversa entre ele e Deus. Então ele tinha esse temor. E nós erramos, nós somos errantes. Ninguém é santo. Mas o que encanta a passagem de Jacó, com todos esses erros, com todos esses pecados dele, é a pureza da alma dele. Que ele chegava diante de Deus. Ele conversava com Deus. Eu creio que Jacó não foi um homem tão, assim, mais abençoado. Talvez ele foi um homem rebelde, porque eu creio que ele não tinha o conhecimento tão grande de Deus. Não tinha ainda esse conhecimento tão grande. Porque apesar dele vir da herança de Abraão, né, ele era neto de Abraão, aí veio Isaac. Aí, como Isaac já veio de uma geração que o pai dele já era velho, talvez Isaac ele não passou, né, essa como fala, esse ensinamento para Jacó. Porque a própria Bíblia, se você lê a Bíblia, a mãe de Jacó, ela adorava outros deuses. Ela tinha deuses escondidos na casa dela. Então, aí a gente observa que existia. Jacó não tinha uma intimidade com Deus. Ele acreditava em Deus, ele pedia a Deus, mas ele não tinha aquela intimidade. E ele foi muito castigado por essa falta de intimidade. Quantas vezes que você é castigado por falta de intimidade com Deus, por falta de conhecimento diante de Deus. Você lê tantos livros, você ouve tanto vídeo, mas você não tem conhecimento de Deus, você não lê a Bíblia. Então nós temos que ler a Bíblia, porque aqui é a revelação de toda a nossa existência da Terra e de todo o nosso futuro também.
Então, por isso que Deus fala a herança de Jacó, porque Deus levantou Jacó. Jacó veio das trevas. É como se Jacó viesse das trevas, porque Jacó era um homem totalmente trapaceiro. Mas Deus eleva Jacó. Então, por isso que Deus fala que Deus escolheu para a nossa herança, para a herança dele, a descendência de Jacó. Nós sabemos que Jacó teve filhos e desses filhos foram gerados a descendência. Então Deus, ele como fala, lapidou Jacó. Jacó sofreu muito, a gente sabe a história dele, que ele foi para o Egito, corrido, né, de uma grande fome, para não morrer de fome. Ele foi para o Egito, onde ele encontra o irmão dele, e de lá do Egito o povo, a descendência dele, foi escravizado 400 anos. 400 anos. Olha o que o pecado de um homem pode gerar numa nação, passando de pai para filhos, 400 anos. Então isso é muito grave. O pecado, ele é muito grave. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve pecar. É muito grave o pecado, vai correndo por gerações e gerações. Então nós temos que observar essas coisas. Então, e aqui fala que Deus subiu com toque de alegria, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Sempre Davi está falando, cantai louvores, cantai louvores. Cantai. Por que está falando tanto cantai louvores, cantai louvores? Gente, ficar escravizado 400 anos, a família ficar escravizada 400 anos e depois ser liberta, é de cantar louvores, é de engrandecer a Deus, porque eles foram libertos porque eles estavam clamando a Deus. Eles se arrependeram, demorou muito, né? Demorou 400 anos para eles se arrependerem, mas enfim, se arrependeram. E Deus enviou um egípcio para tirar Israel do egípcio. Quem era um egípcio que Deus tirou? Era Moisés. Moisés foi criado junto com o egípcio. É a mesma coisa, você nasce lá nos Estados Unidos e vem para o Brasil. Mas você é criado aqui no Brasil. Você fala a língua brasileira, você tem os costumes brasileiros. Então você é o quê? Brasileiro. E Deus vai e tira o quê? Tirou um egípcio, porque Moisés é da descendência de Jacó. Moisés é um desses filhos de Jacó. Tá entendendo? E Deus vai e tira. Um filho de Jacó vira egípcio e Deus tira, livra o povo através daquela pessoa, de Moisés. Então, por isso que fala, cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com salmo. Deus reina sobre as nações, Deus está sentado sobre seu santo trono. Os príncipes dos povos se juntaram com as nações de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os campos da terra, ele é sobremaneira louvado. Os príncipes dos povos se juntaram com a nação de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os campos da terra. Ele é sobremaneira louvado. Eu acho que não tem que ficar falando mais nada, porque Deus é Deus de toda a terra. Foi Deus que nos criou, foi Deus que colocou todos nós aqui nessa terra. Se nós estamos vivendo numa escravidão, porque estamos vivendo numa escravidão, culpa é do próprio homem que se distanciou de Deus. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus é Deus a todo tempo.
Você distanciou de Deus, volta para Deus o mais rápido possível, porque Deus é vida. Deus, Ele abençoa muito, Ele livra muito das pessoas, Ele cuida das pessoas, Ele cuida do que é dele. E hoje nós temos que ter essa consciência, porque o mal está aí, fruindo, com todo ódio. O diabo está com todo ódio, porque o diabo sabe que os dias estão se esgotando para ele. Então ele está furioso. E se você não tiver a proteção de Deus, você vai sofrer muito, 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 muito mesmo. Então um conselho, procura os caminhos de Deus, procura conhecer Deus, procura adorá-lo, cantar louvores a Deus. Deixa esse mundo, você vai deixar esse mundo. Querendo você não, ou querendo você sim, você vai deixar esse mundo. E você não sabe nem quando você vai deixar esse mundo, que está próximo. A Bíblia diz que os anos do homem aqui na Terra é 80 anos, 100 anos. Você vê uma pessoa de 80 anos, o que é uma pessoa de 80 anos? Não consegue fazer mais nada. Eu confesso para vocês, ainda não cheguei aos 60, mas eu já estou cansada. Estou cansada, eu não aguento fazer muita coisa. Eu não aguento fazer coisas que eu fazia há 5 anos atrás, ou há 1 ano atrás. A gente vai ficando cansada. E nisso vem as consequências. Por que você vê tanto idoso? Idoso, irmãos, não tem aonde morar, morando em orfanato, em asilo, morando nas ruas. Você vê muito por aí. Mas por quê? Tudo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Tudo por falta de não obedecer a palavra de Deus. Você anda nas ruas, você vê tanto idoso pedindo, você vai no médico, no hospital, parece que os hospitais, não sei se você já reparou, parece que os hospitais foram feitos para os idosos. Tanto idoso que está no hospital. É um queixando a coluna, outro queixando o braço, outro queixando os olhos, outro queixando a garganta, o ouvido. Tudo se queixando por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por falta de abraçar a Deus. Não querem buscar a Deus, preferem viver na ilusão do mundo. A Bíblia nos diz uma coisa muito sábia. Uma coisa não, a Bíblia é cheia de vivência, né? de palavras que nos dá vida. Deus mesmo, Jesus mesmo diz: eu sou a verdade e a vida. Aquele que me segue não andará em trevas. E nós temos que acreditar nisso, ter fé, colocar nossa fé nessa palavra, colocar nossa fé em Deus. Porque se Deus disse isso, se você duvida, paga para ver. Aí você vai ter a sua revelação. Irmãos, termino por aqui. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, peço que você dê joinha, eu peço que você ajude esse canal a crescer. Que Deus nos abençoe a cada instante, a cada segundo de nossas vidas. Que você seja abençoado, que você que está ouvindo esse vídeo, que nesse momento Deus faça uma grande transformação na sua vida. Que abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e veja o mundo natural, né? Porque às vezes a gente fica olhando o mundo com uma fenda muito grande nos olhos, mas que você veja o mundo natural. Que Deus abençoe você e sua família. Se você está passando por dificuldades, grande sofrimento, porque é o que a maioria da sociedade está. Ela está vivendo num grande tribulação, uma grande tribulação. É toda a família que está vivendo uma grande tribulação. Não é hora de fazermos festa. É hora de buscar a Deus. O mundo está escravizado.
voltou à escravidão. Mas que Deus, assim como ele enviou Moisés para libertar o povo, ele está enviando os servos dele para falar com você, para você se libertar. Que Deus agora depende de você, agora que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê vida. Abraça esse Deus. Abraça o Deus da Bíblia. Abraça esse Deus, esse é o Deus único. Você vai ouvir muitas palavras persuasivas por aí, mas acredita só em Deus. Foca, tenha foco só em Deus, e Deus te abençoará. Esse é o nosso legado, que eu vou deixar para toda a vida. Enquanto eu viver aqui na terra, eu vou chamar sua atenção. Deus te ama. Se tem alguém que te ama mais, é Deus. Ele te ensinou direitinho o caminho que você deve seguir. É só você procurar aqui na palavra dele. Você vai encontrar. É só você ser obediente. Porque ele mesmo fala que ele quer que nós sejamos obedientes. Porque se você for uma pessoa obediente à palavra dele, você tem tudo com ele. Tudo com ele. Ele te livra de todo perigo, de todo mal. Ele te dá abundância, você nunca vai passar fome. Tá? Acredite. Você não vai precisar de remédio na sua casa. Você não vai precisar de um revólver na sua casa. Como muitos pastores que você vê por aí. Tem pastor que tem 4, 5 guarda-costas, segurança. Porque não confia no Deus. Uma vez eu fui evangelizar. Eu entrei num bairro, vou contar isso rapidinho para vocês que estou já terminando esse vídeo. Eu fui evangelizar sozinha, só eu e Deus. Eu entrei num bairro, eu não conhecia, Deus me levou lá para mim evangelizar naquele bairro. Eu fui evangelizar naquele bairro. Quando eu entrei no bairro, todo mundo ficou assustado comigo. Eu observava pelas pessoas, pelos olhares das pessoas, as pessoas ficaram assim meia esquisita comigo. Mas eu entrei no bairro, eu fiz toda a minha evangelização e depois eu saí. E quando eu estava saindo, apareceu uma senhora, uma jovem. Do nada ela apareceu e ela falou para mim assim: você entrou aí nesse bairro? Eu falei, sim, entrei. Você é maluca? Eu falei, sim. Por quê? Esse bairro é muito violento. Acontece tiroteio todos os dias aí. Todos os dias sai um caixão daí de dentro. Eu falei, eu não vi nada disso. Aí ela falou, nunca mais você faça isso. Nunca mais você entra nesse bairro. Aí eu falei, tá bom, obrigada por avisar. E eu desci, porque eu tinha, para entrar nesse bairro, eu tinha que subir um morro, e eu desci o morro. Louvando a Deus, agradecendo a Deus. Porque ele me colocou lá dentro. E nada me aconteceu. Nada, ninguém falava nada. Ninguém falava nada, todo mundo me ouvia. E quietinho. Eu não sei o que aconteceu com aquele bairro. Mas é assim que Deus age, irmãos. É livramento de Deus. Os anjos estavam comigo, eu tenho certeza. Eu lembro quando eu entrei numa casa de uma mulher, a mulher falou assim, quando eu vi você, cadê as pessoas que estavam com você? Aí eu falei assim, não, eu tô sozinha. Não, eu vi você tá com mais pessoas, pode pedir para eles entrarem. Aí quando ela falou assim, não, pode deixar, pode pedir para eles entrarem. Aí eu falei assim, não, aqui é muito apertadinho. Eu falei para ela, porque na mesma hora eu entendi que ela tinha visto anjos do meu lado. Aí ela falou assim, porque a casa dela era apertadinha. Era um cômodo só, bem apertadinho. Ali naquele cômodo era a cozinha, o banheiro, a sala, o quarto dela. Era tudo dela, num cômodo só. E eu entrei dentro daquela casa.
E ela falou pra mim assim, pode chamar as pessoas, a gente dá uma apertadinha aqui, mas todo mundo entra. Aí eu falei assim, não, deixa eles lá fora. Porque quando ela falou assim, eu percebi que ela viu anjos do meu lado. Eu falei assim, não, pode deixar eles lá fora, que a gente conversa aqui dentro. Irmãos, eu conversei com a mulher. E foi uma grande libertação naquela casa. Então é isso que eu quero dizer para você. Quando você está com Deus, Deus está com você também. Ele coloca anjos, as pessoas te enxergam. As pessoas enxergam você com várias pessoas. Você não vai, as pessoas não vão ver você com anjos de branco em volta de você. Eles vão ver pessoas normais. Tá entendendo? Eles vão ver pessoas normais, mas um monte de pessoas junto com você. É isso que acontece. É o poder de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe. Continue acreditando nele.